Olá, estamos retomando nosso curso Gestão por Processos na quarta aula. Vamos revisar o que estudamos na aula 3, respondendo às seguintes perguntas. Por que a primeira etapa do ciclo de vida do BPM é tão importante? Por que a comunicação é tão fundamental para que se obtenha sucesso num projeto de BPM? A segunda etapa do BPM trata da análise e modelagem, desenho e processo. O que é isso na prática? Quais os principais cuidados para obter-se sucesso na etapa 2 do BPM? Quais são as perguntas estratégicas que compõem o 5W2H? Quais as formas de realizar a etapa 2 do BPM? Quais os aspectos a serem observados durante a etapa de análise e modelagem de um processo? O que são as rupturas ou gargalos num processo de trabalho? O tempo previsto é de aproximadamente 10 minutos. Anotem no caderno de apoio tudo aquilo que vocês consideraram ou consideram de relevância no aprendizado. Hoje vamos estudar a importância das medições para a gestão por processos. O que são medições? As medições são quantificações previstas e alcançadas para a operação de um processo, alcançar seus objetivos e a excelência. Essas métricas incluem custo, tempo de conclusão, condições financeiras e outras. Existem as medições internas e existem as medições externas. Falemos agora das dimensões fundamentais da métrica. Tempo é uma métrica de duração do processo. Mede o tempo que leva entre o início e o fim do processo. Custo é uma métrica de valor monetário, ao custo de recurso, associado com os recursos humanos ou não para completar um processo, e ao custo de oportunidade, que é o valor perdido de um processo por não produzir um resultado. Existe também a dimensão qualidade, expressa em percentual. Neste caso, temos a satisfação, que é a métrica da satisfação do cliente, geralmente associada ao nível de expectativa dele. Variação é a métrica de quantidade da diferença entre o resultado real e o esperado. Erro ou taxa de defeito é um exemplo de variação na medição de erros associados com a saída de um processo. E também a capacidade, que é o montante ou volume de uma saída, produto ou serviço viável associado a um processo. Na verdade, a grande pergunta para esta dimensão é: quanto posso fazer com este processo? Qual é a minha capacidade para realizar? A gente brinca que não adianta pedir a um cardíaco para correr do centro do Rio até Copacabana, porque ele não tem capacidade física para fazer isto. Agora vamos estudar um pouco sobre indicadores e os índices. O que são os indicadores e os índices? O indicador é aquilo que se quer medir. É aquilo que se quer ou que se precisa medir. Exemplo, tempo de entrega do produto. O índice é a expressão numérica do indicador. Exemplo, 3 dias da compra. Vamos dar agora um exemplo prático de medição externa de um processo envolvendo a saúde de um ser humano. O que se quer medir? O indicador. Colesterol ruim. Quais são os índices? Ideal, menos de 200 mg/dl. E o espaço limítrofe entre 200 a 239 mg/dl. Os triglicerídeos, o colesterol bom e a pressão arterial. Aqui então estamos vendo os indicadores, o que nós queremos medir, e os índices, em que nós comprovamos se o processo está funcionando adequadamente. E agora vamos conhecer um exemplo de medição interna de um processo também na saúde de um ser humano. Isto quer dizer, por exemplo, que se um ser humano caminhar de 40 a 60 minutos 4 vezes na semana, ingerir
diariamente entre 1.700 e 2.200 calorias, certamente ele estará dentro dos limites internos para a obtenção de um limite externo dentro das expectativas. No caso aqui, estamos com o limite de 130 a 159 mgdl para o colesterol. Vejam nesse gráfico que nós mostramos que todo o processo tem os seus limites, os limites inferiores e os limites superiores. Então aqui nesse exemplo da saúde de um ser humano, nós estamos vendo que o limite de caminhar 40, 60 minutos 4 vezes na semana, limite inferior e limite superior, e também da ingestão, alimentação de calorias, entre 1.700 e 1.200. Então, se nós estamos aqui dentro desse limite, há uma grande probabilidade do resultado do processo estar dentro das metas estabelecidas. Deu para vocês compreenderem? Havendo dúvidas, por gentileza, vamos retomar no fórum, no chat ou pelo próprio e-mail, conforme já anunciamos. Aqui um quadro exemplo de medição. Vocês podem ver aqui, por exemplo, o indicador tempo médio de resposta, o índice, o somatório dos tempos de resposta dividido pelo número de consultas mês. Aqui você encontra o índice, a fonte onde vai ser coletada, quando, a periodicidade, e aqui a meta. Tempo-resposta tem que ser menor ou igual a 48 horas da solicitação. E aqui outros exemplos, apenas para vocês fixarem. Creio que vocês estão compreendendo como é importante a medição de um processo, tanto do ponto de vista do indicador, do índice e da própria meta. Agora que aprendemos também a medir um processo, vamos estudar um pouco como fazer um mapeamento usando um formulário que disponibilizamos no material de apoio. Apenas ratificando que nós ainda estamos na segunda etapa do ciclo de vida BPM, que é o momento de modelar e analisar um processo. Este aqui é o formulário. Este formulário, conforme falamos, está disponível no material de apoio. Nós aqui na nossa consultoria utilizamos ele sempre para o trabalho com os nossos clientes, principalmente porque, conforme falamos na aula 3, se não me engano, o nosso trabalho hoje tem sido muito à distância com os clientes, pela falta de tempo. Então esse é o formulário que nós mapeamos o processo, não esquecendo que mapear é a arte de levantar informações e o passo a passo de um processo. Ele também nos ajudará muito na análise deste processo, principalmente depois com a documentação no próximo slide. Atividade é o passo do processo, que chamamos de atividade. Exemplo, separar a matéria-prima para a fabricação. A sequência aqui são a sequencial do passo a passo. Então, a primeira atividade, segunda atividade, etc. As tarefas compõem a atividade. Exemplo, separar 200 gramas de açúcar, farinha. Às vezes, a própria atividade é a tarefa. Responsável pela atividade. Os pontos de controle são os pontos que, se não forem observados, simplesmente teremos problemas de desempenho. Aqui nós preenchemos com as recomendações que muitas vezes são geradas já durante o mapeamento, são recomendações para a melhoria do processo. Aqui nós identificamos a empresa, o nome do processo, o objetivo do processo e os medidores de desempenho externo e interno. Aqui, por exemplo, é a medição da qualidade. Exemplo, satisfação do cliente, percentual de falha aceitável, faixa de colesterol no corpo. E as medições internas, conforme nós vimos no exemplo, a saúde seria, por exemplo, se ingerirmos entre 1.700 e 2.300 calorias, caminhando de 3 a 6 km por dia, vamos ter um bom colesterol. Estão compreendendo? O momento de mapear é o momento de levantar informações. Vamos a um exemplo prático aqui que fizemos com um dos nossos clientes. Empresa X, processo contas a pagar, objetivo assegurar que todas as despesas e compromissos financeiros sejam quitados nos respectivos vencimentos de forma exata,
visando evitar prejuízos gerais. Medidores de desempenho, zero prejuízo financeiro gerado para a empresa. Medidores internos, todos os documentos entregues com 72 horas de antecedência da data de vencimento. Ou seja, se for cumprido isso, com certeza vai se obter o resultado externo previsto. E aqui vocês estão vendo a sequência, a primeira atividade, quem é o responsável, não tem ponto de controle, mas já aqui se definiu uma possível melhoria. Ou seja, nessa atividade aqui as pessoas mandam os documentos sem respeitar prazos e querem que o pagamento seja feito no vencimento. E aí toda a cadeia financeira fica prejudicada. Inclusive, muitas vezes, a empresa é obrigada a buscar hot money para poder cumprir pagamentos que chegaram em cima da hora. A segunda sequência aqui, a segunda atividade, analisar a documentação. Então vocês estão vendo que a tarefa 1 é conferir os cálculos dos impostos a pagar emitidos pelo contador, conferir os pagamentos versus as bases contratuais, verificar se os dados da empresa X estão corretos nas notas fiscais, verificar a obrigatoriedade de impostos de nota fiscal. Vocês estão vendo. E aqui tem um ponto de controle muito importante, que é verificar se todos os documentos são amparados por contratos ou autorizações superiores. Aqui dá problema, inclusive, de auditoria. Sempre que tiver algum documento que precise ser utilizado, é bom citar aqui nesse formulário, para depois, no momento da fluxogramação, a gente anexar esse documento. Vocês vão entender na próxima aula. A sequência 3, então, é atualizar o sistema de fluxo de caixa. E aí também o CAF é quem faz isso. Evidentemente que aqui nós estamos dando um exemplo prático, não vamos colocar as 30 sequências, porque ficaria chato. Mas eu acho que todos já compreenderam que ao fazer esse mapeamento, pode-se utilizar essa maneira com o apoio desse formulário. Vamos também compartilhar com vocês outra forma de fazer um mapeamento, usando nesse caso a técnica do post-it. Aí o grupo se reúne, o grupo responsável pelo processo, e sai escrevendo, colocando em cada coluna as responsabilidades de cada ator, né? Para que o CAF, coordenador administrativo financeiro, tem várias responsabilidades. A tesouraria tem outras responsabilidades. E aí você, ao final, consolida isso tudo, estando preparado para começar a fazer a modelagem, ou seja, o desenho, a fluxogramação. Entenderam? Bom, neste exemplo, nós vamos estar mostrando a vocês já aquele trabalho que foi mapeado, que nós levantamos várias informações, agora ele vai tomar a cara de um fluxo. Agora vamos aprender então só ratificando, né? As tarefas fazem parte das atividades, mas uma atividade pode ser a própria tarefa.
A Tita agora pede para que a gente faça um exercício prático utilizando o formulário para mapeamento disponível no material de apoio. Ela pede para que você escolha um processo da sua responsabilidade e faça um mapeamento conforme o exemplo estudado. Depois valide com um colega ou seu chefe, alguém que conheça também o processo. E se quiser pode nos enviar para o e-mail do tutor, fabianmedeiros@fmacursosonline.com, e nós faremos os comentários de tutoria, mas é opcional. O tempo de aproximadamente 30 minutos e logo em seguida registre no seu caderno de apoio tudo que você aprendeu, compartilhe ou tire dúvidas no fórum de aprendizagem e até a próxima aula.